Vamos lá. Um servidor público municipal foi responsabilizado administrativamente por um ato cometido no exercício, nos exercícios de suas atribuições funcionais. De acordo com a Lei 349, marque a alternativa correta. Está falando sobre uma punição, né? Sobre um ato cometido, ele foi responsabilizado por servidor, né? Então, pode ser que seja a questão da responsabilidade, se ela é civil, se ela é administrativa e se ela é penal, né? Vamos analisar as alternativas para a gente ver. A responsabilidade do servidor perante terceiros, se comprovado dano, pode ser ação objetiva. A responsabilidade do servidor, a responsabilidade do servidor perante terceiros, se comprovado dano, pode ser ação objetiva. O que é que ele quer dizer com isso? Ação objetiva em que sentido? Tá meio sem sentido essa letra A. Vamos deixar ela em aberto, vamos analisar as outras. A responsabilidade do servidor decorre de ato comissivo, doloso ou culposo, mas não omissivo. A responsabilidade do servidor, recapitulando, ela é por ato omissivo ou comissivo. Omissivo, deixou de agir, comissivo, agiu. Dolo ou culpa? Dolo, teve a intenção de fazer. Culpa, não teve a intenção de fazer, mas foi responsável, né? Então, dolo ou culpa é responsabilidade, ato ou omissão, agir ou omissão, né? Então, quando ele diz aqui não, está errado. A obrigação do servidor em reparar o dano causado cessa com a morte, não sendo possível estender aos seus sucessores. Eh, o dano, a reparação do dano vai para os herdeiros se houver herança, na medida da herança. Até a medida da herança vai ser dividido com os herdeiros. Então, quando diz não sendo estendida aos sucessores, já erra. Pois é, Mayara, pois é. A morte do servidor, se ele ocasionou algum dano em si ao erário ou a terceiros, o poder público vai em busca e a herança vai sofrer uma, vamos dizer, uma mordida do leão da gestão, né? Na letra D, o servidor poderá responder civil e administrativamente, mas não criminalmente. Está errado porque é civil, criminal ou administrativo. É os três. E os três andam paralelo. Os três processos. Tem o processo administrativo, tem o processo civil e tem o processo criminal. Vai andar e pode combinar as três punições. O penal é a questão do processo penal em si, qual é a punição daquele ato. O administrativo, as penalidades possíveis, advertência, suspensão ou demissão. E o civil, a reparação do dano, a reparação do ato, né? Ao erário. Na letra E, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. A resposta à nossa letra E. Eu fiquei sem entender essa letra A em si, que é meio sem sentido. Responsabilidade do servidor perante terceiro, se comprovado dano, pode ser ação objetiva. Isso não existe. A partir do momento que o servidor comete algum ato que gere dano ao erário ou dano a terceiro, a responsabilidade dele é no civil, criminal e administrativa. Ele vai responder pelas três situações. Essa de ação objetiva,
Não tem sentido, não. Né? Isso aí tá errado. É só uma casca de banana para a gente, uma maneira estranha. Não, não tem nada a ver, não. Essa letra A tá errada. A nossa resposta é a letra B mesmo. Letra B não, letra E mesmo. A responsabilidade administrativa é afastada no caso de absorção criminal que nega a existência do fato. Se negou a existência do fato, você não tem como ser penalizado administrativa nem civilmente. Se negou a sua autoria, a sua participação no fato, também você não tem como ser penalizado por isso, né? Improbidade administrativa será apurada mediante instauração. Instauração obrigatória de processo administrativo disciplinar, facultativa de processo administrativo disciplinar, obrigatória de sindicância, facultativa de sindicância e de um processo criminal. A responsabilidade do servidor público municipal que praticou ato de improbidade administrativa será apurada mediante instauração. Quando há uma instauração de um vamos refazer a pergunta. Ele está dizendo aqui, a responsabilidade do servidor público que praticou ato de improbidade administrativa. Houve um ato de improbidade, chegou ao conhecimento da administração pública, imediatamente é feito o quê? Qual é a primeira etapa, a primeira fase, o primeiro passo na verificação e na instalação de um processo? É obrigatório, o início do processo é chamada sindicância. O que é a sindicância? A sindicância é o inquérito. O inquérito, o inquérito policial é a investigação do fato para identificar o fato e o autor, não é? A mesma coisa, a sindicância é o inquérito administrativo para se verificar quem foi, como é que ocorreu o fato e quem foi o autor, se tem como identificar. Porque se você não consegue identificar quem é o autor, como é que você vai penalizar alguém? Como é que você vai processar alguém administrativamente se você não conseguir identificar quem foi o autor, né? Então, o início de todo o processo é o que a gente chama de sindicância, e é obrigatória a sindicância, por quê? Porque é onde vai ser instalada e vai ser verificado se o fato ocorreu, quem foi o autor do fato, para poder dar andamento ao que a gente chama de processo administrativo. É a mesma coisa da questão policial. Há um crime em si, aí a polícia vai fazer o quê? Vai investigar. Abre-se um inquérito. O inquérito é analisar o fato, como ele ocorreu, descrever como ele ocorreu e quem foi o autor daquele fato, né? Daquele ato, para poder, depois do processo da investigação criminal, o delegado de polícia, que é o presidente do inquérito, né? Vai encaminhar para a Justiça, para o Ministério Público, né? E aí vão dar andamento ao processo, vão abrir ou não o processo judicial em si. No caso administrativo, também temos o início, e esse caminho é a uma investigação, uma inquirição para descobrir onde vai ter os mesmos passo a passo do inquérito policial, de ter investigação, análise de documento, análise de provas, pode ser usado perito, pode ser convocado perito para analisar documentos, vai ser ouvido as testemunhas, tanto de defesa como de acusação, para analisar o fato como foi, né, para poder chegar à conclusão, chegar à conclusão de que o fato ocorreu e quem foi o autor, para assim ser encaminhado para a comissão investigativa e a comissão abrir o processo administrativo, né? O superior abrir o processo administrativo. Então, toda vez que fala na questão do início da apuração, a gente tem que lembrar da sindicância, que é o mesmo que inquérito administrativo. Sindicância administrativa também é sinônimo de
inquérito administrativo. É mais ou menos, segue os mesmos critérios da investigação do inquérito policial. Claro, dúvidas, perguntas, gente, vamos aí. A voz hoje tá, não tá muito boa não, a voz. De acordo com a Constituição Federal, o servidor público da administração direta da hierarquia fundacional no exercício de mandato eletivo. Essa vocês vão me responder. Vão me responder essa. Essa vocês vão ter aí 3 minutinhos para lerem e começar a me responder. 8h10, eu começo a comentar essa questão. Vamos aí, comecem a responder aí. Qual que é a alternativa? Fernando, Oi, essa questão é de acordo com a Constituição Federal, é? Ao servidor público. é a mesma coisa, é a mesma coisa. A Constituição e o regime jurídico têm o mesmo enunciado. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui está a Constituição Federal, mas aqui poderia ser, eu não adaptei, mas caberia tranquilamente colocar assim.
Caberia tranquilamente isso aqui, assim. É o mesmo enunciado, o que está na Constituição também está no regime jurídico. Eu falei um bocado isso, já hoje eu já falei um bocado sobre essa questão. Essa primeira, essa letra A, eu lembro que você falou sobre o prefeito, né? Que no caso, ele não pode ter dois trabalhos, tipo, ele é Não pode, prefeito, ele como não é que pode continuar servidor sendo prefeito, ele se afasta e agora opta pela remuneração. é É a verdade. nossa, é a nossa resposta, a letra A. A letra, Exatamente. A nossa resposta é a letra A. eu O lembrava alguma prefeito coisa, eu não entendi ela direito, não vou dizer. Aí eu marquei a é, letra. é porque tá confundido porque está lá a Constituição, em vez de estar o regime jurídico, mas no regime jurídico diz a mesma coisa que a Constituição, né? Até porque tem que ser amparado, né? As nossas leis têm que ser de acordo com a Constituição, né? Não pode ser diferente, não pode ser contra a Constituição. É que Que a aí prefeita, ela pode optar, né? No caso, exatamente. A remuneração você opta, mas a função você é afastado. A sim. remuneração você opta, é facultado você optar, você escolhe se vai ficar com o salário de prefeito ou se com o salário de efetivo, do servidor efetivo. Mas Eu a, acho, situa- Fernando, o cargo você não pode continuar com os dois. Diga aí, Marcelo. acho que eu não queria não, do prefeito, eu queria o outro. Você queria o salário de efetivo, né? Muito É, bem. do servidor Tá. mesmo, para mim. Para que ganhe ser o maior salário do município, né? Para quê? É, para quê, né? Não tem necessidade, né? Marcelo, se candidata, Marcelo. É, Eu acho que é facultado a optar, eu acho que não vai ter, não, ninguém que opte, não. A não ser que seja um juiz federal que ganha aí seus 30, 40 mil, né? Que aí o salário de prefeito é menor, né? Aí o cara vai continuar tendo o o salário salário de em juiz. si, né? Oi, O salário em si, né? Marcelo, tu não coloca a palavra na minha boca, Marcelo. Tu é esperto demais nessa história, né? Fica jogando essas palavras, depois aí sai aí que eu tô falando de vereador, que eu tô falando de prefeito. Não, Homem, não, cuidado. tá bom, entendi. Fica, Não é, Clesivaldo? Marcelo é esperto, Marcelo. é esperto. Logo espertinho, aí falando. E vamos analisar o erro nas outras alternativas. Na letra B diz: investido no mandato de vereador será afastado do cargo, mas receberá as vantagens de seu cargo, o emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. É o contrário, né? Quando o vereador é afastado do cargo, que ele não pode acumular os dois, ele vai optar pela remuneração igualzinha do prefeito, né? Ele não fica com os dois. Agora, ele fica com os dois se caso tenha compatibilidade de horário e ele continua trabalhando no cargo efetivo e continua exercendo o cargo de eletivo, no caso, né, o cargo de vereador. Aí ele pode receber os dois. Caso contrário, vai se afastar de um e vai optar pela remuneração. Quando for exigido o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para a promoção por merecimento. Promoção por merecimento, não. Né? Promoção por merecimento, o erro está aqui, o sem prejuízo, né? E o erro está aqui, inclusive para promoção por merecimento. Aí, no caso, não, né? O tempo de serviço conta normal, mas para merecimento, para promoção, tem que estar em exercício. Na letra D, na hipótese de ser segurado do regime próprio de previdência, não poderá permanecer filiado. Esse não poderá, sai. Continua filiado normalmente ao regime de previdência. Não, tranquilo. Você não vai ser tirado do regime de previdência. A sua aposentadoria vai correr tranquilo, normalzinho.
Dúvidas, perguntas sobre essa questão? Vamos sobre a acumulação. Essa também eu falei por alto, mas falei sobre acumulação, né, na questão dos cargos. Vocês leiam essa questão e me respondam se é CC, é C ou CE. Ô, Nando, tá faltando um tópico aí, né? Porque só Qual? tem locais de colocar A, B. Não tô entendendo, não, isso aí não. A sequência correta que ele quer. Qual é a sequência correta? A afirmativa no parênteses 1 está certo, a afirmativa Ah, no sim, parênteses 2 está certo. são Entendeu agora? letra A, B, C ou D, é? É assim que eu tô É, aí? Ah, entendi. letra A, B, C ou D. Ah, Aí entendi. você vai dizer se é certo, certo, se é errado, se é errado ou certo, se é certo ou errado. E errado, as duas, nas duas alternativas. Já Ô, começaram a Nando, marcar. o Alguém primeiro, marcou C, e a Bruna marcou a D e a Luciene marcou a C, foi isso? Brenda, É isso aí, é. professor compatível, tipo, se for compatível, Compatibilidade de horários. Se tiver compatibilidade de horários, você pode acumular. sim, a primeira é Acumu- certo. A segunda, acumulação de cargo público. Há possibilidade de acumular cargo público. Aí, quais são as regras para você acumular? Aí, lembrar, são 4 regrazinhas. Em si, quando eu estava falando, respondendo uma questão anterior, eu falei dos casos que poderia ser acumulado, cargos públicos que poderia ser acumulado. Falei da educação e falei dos profissionais da saúde. eu vou narrar. Esses profissionais da saúde é concursado em cidades diferentes, não é isso? Cidades diferentes, pode trabalhar num hospital e numa prefeitura, ou no estado e na prefeitura, né? Tem hospitais do estado, né? Por exemplo, pode trabalhar na UE e pode trabalhar numa prefeitura. Profissionais da saúde, né? As duas é certo, eu acho. Exatamente, a resposta é essa mesmo. São 3 situações que a gente tem. 2 cargos de professor, 2 cargos de professor, você pode acumular. Profissionais da saúde, profissões regulamentadas. Tem algumas profissões da saúde que não são regulamentadas. Os regulamentados é o quê? É ter uma lei regulamentando aquela profissão como sendo profissão pertencente à saúde. Na educação, todos os cargos da educação são regulamentados pela LDB, né? Os profissionais da educação são determinados e são bem definidos, né? Da serviçal até a diretoria, todos os cargos estão previstos na lei, eles são regulamentados. Já na saúde, tem cargos, os fisioterapeuta, por exemplo, não tem regulamentação ainda. Isso também, Luciene, um técnico científico e um cargo de professor, pode também, né? Mas nesse caso aí, deu 2 situações. Dos 2 professores é possível acumular. Você pode ter, tem um professor que tem 30 horas no estado e tem 25 no município. Tranquilamente pode, né? Até o do professor, a carga horária máxima permitida é 65 horas. 65 horas. Já o profissional da saúde não tem limite de carga horária, desde que tenha compatibilidade o profissional da saúde, por exemplo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, que são funções regulamentadas, ele pode trabalhar
ter 3 plantão, 3 escala, ele trabalha na semana, dá muito mais dá mais de 70 horas, né? 72 horas, na realidade, né? E não vai ter prejuízo nenhum, ele vai poder acumular. Não é muito saudável, né? Não é muito saudável. Você trabalha, tem 24 horas aqui no município. Aí você, geralmente, a escala de 24 é 24 por 72, né? 24 por 72 horas. Trabalha 24 horas, folga 3 dias. Aí você trabalha 24 hoje. Aí amanhã você já está 24 em outro canto. Não é muito saudável. Mas há a possibilidade, o profissional da saúde há essa possibilidade de ter. Ô, é, ô, Nando, Oi, a pessoa ganha um pouco mais, mas depois vai ter que gastar tudo de volta, porque porque o saúde não vai ter, prejuízo, não. o Não vai ter prejuízo saúde, não. mental vai ser enorme, viu? Vai O voltar prejuízo tudo. dá o físico também, não é só o mental, não, porque você não descansa, né? Você não É, descansa. Você Ô, não Nando, consegue descansar. o que Mas não pode, pode falar, pode falar. pode é um técnico e outro científico, né? E 3 de professor também não pode, né? Não, o professor, se for 40 horas num canto e 25 em outro, pode. Assim, Não 3 pode. empregos não pode, né? Agora, Isso três matrículas de professor não pode. não São pode. duas. E Tem que um ser técnico só duas. também não pode, não é isso? Não, os 2 técnicos, não. Se Não, for assim, um se for técnico e um professor, técnico ou científico, a diferença é o seguinte: o técnico é curso de nível médio, ah, científico é curso superior. Entendeu? A diferença é essa. A questão de técnico ou científico é quando a profissão técnica é nível médio, é considerada nível médio. E o científico é considerado nível superior. Pode falar, Clésol. Ô, Fernando, por exemplo, se o exemplo que eu quero falar é assim, tendo dois, sendo efetivo no município, ou seja, em 2 cargos, e um no estado, pode? Dois cargos no No município, assim município, como? isso. Assim, se for da saúde, você fala? Tanto faz, saúde, educação. Não, da saúde poderia. Agora, da educação, tem que ver quais são esses cargos. Pronto, Porque professor, um exemplo. aí o Não professor, pode. no caso, ser o professor ser técnico, ser, por exemplo, secretário escolar e professor do município, pode. Aí é professor do estado. Se tiver a compatibilidade de horários, se tiver 65 horas fechada, pode. Se for 20 horas no município, 20 horas 20 horas como professor no município. Ou vamos dizer que seja 30 horas como secretário escolar. E mais 20 horas no estado. Aí já passa das 70 horas. Aí já passa de 65, né? Passa de 65. Aí Não, tem a questão dos HTPC, são as horas que você paga de planejamento, né? Então, isso. aí é difícil você conseguir, se for, se for 40 horas, mesmo que seja dois concursos, ou 2 concursos de 20 no município e um do estado de 20 também, aí dá tranquilo. Às 60 horas você não vai ter prejuízo nenhum. Agora, se for um cargo técnico, o secretário escolar no município, acho que nem tem, né, o cargo de secretário. Mas vamos colocar agente administrativo, seja agente administrativo. Aí é agente administrativo 30 horas. Tem 20 no município como professor. E tem mais 20 no estado, aí dá 30 com 40 dá 70, né? Já passa 5. Aí já passa Passa 5, 5. é É, verdade. Não Ô, tem ô, como. Fernanda, oi. assim, tem pessoas que
que trabalha dessa forma, né? Mas assim, Tem, trabalha mas, irregular mas, enquanto mas não há cruzamento de folha, no caso, né? exatamente, Mas depois exatamente. que Enquanto houver, não né, ele vai ter que optar. optar, né? A carga horária de planejamento não é considerada diminuição, Mayara. Não é considerada diminuição, não. Carga horária de trabalho. Não conta a diminuição. Para esses fins de acumulação, não conta. Infelizmente, não. Apesar que a gente sabe, né? Quem tem 20 horas de serviço na sala de aula, ele vai trabalhar no máximo 14, né? Fica 6 horas de HTPC, né? De planejamento, né? E quem tem no estado, quem tem 40 horas, ou também no município também, vai trabalhar no máximo 30, né? É mais ou menos isso, 28, 26, 28 aulas pelas 40 horas, né? Nunca você tem uma carga horária que é de HTPC, né? De HTPC, de planejamento, né? Que não é bem, é, é, não é folga, né? Você está trabalhando também. Mas ficou claro, né, gente? Olha, a questão dos profissionais da saúde, ela é mais flexível. Os profissionais da educação, a gente tem casos de situações, né, que tem até mais de 60 horas. Tem muitos casos que as pessoas têm duas, três prefeituras e o Estado, né? Só que quando houver um cruzamento de folha, a pessoa vai ter que optar. Quando houver esse cruzamento de folha, e que a tendência é que haja no futuro, principalmente após essa reforma administrativa que estão discutindo no Congresso quando passar, é, há uma flexibilização para que o município vai ter um incentivo para que os municípios façam esses cruzamentos de folha com o Estado, com o governo federal, para identificar essas situações. E caso seja comprovado essa situação e comprove dolo da sua parte, pode acontecer de você ser obrigado a devolver o salário que você recebeu, né? Aí é complicado. Tem pessoas Nando, que. Oi, eu tive uma colega que ela teve cruzamento de folhas em cargos diferentes. Aí, para não pagar, meu Deus, eu acho que era 9 salários mínimos. Os salários que ela recebia. que ela recebeu, Ah, né? é. Aí ela prestou serviço, como era como assistente social, que ela pediu exoneração, ela optou em um dos cargos. Ela prestou serviços por 6 meses. É, 6 ou foi 8 meses para não pagar em o valor instituições sociais, salarial. né? Isso. Instituições sem remuneração, né? Esse trabalho, né, que ela fez. Sem Exatamente. remuneração. É, E esse exatamente. foi o meu caso também, né? Eu perdi 2 por Você conta perdeu. disso, né? O advogado disse que se a justiça decretasse que eu estaria. Eu falei com o advogado para ver se ficava pelo menos com 2, né? Que eu era motorista escolar e Hum, professor em Arapiraca, né? No caso. aí teve que Aí optar. primeiro eu era motorista escolar em Girau do Ponciano também. Aí deixei de imediato Girau e fiquei com Lagoa da Canoa e Arapiraca. Aí depois veio uma cartinha novamente do Ministério Público, que era para mim optar de novo, né? Aí eu falei Ou com o advogado para ver se tinha chance e ele disse que nunca viu caso assim ganhar a causa, né? Com eu não ganha, sendo não. motorista. Não ganha, não, porque o Aí motorista não é considerado técnico, né? isso, aí ele disse que se o juiz decidisse que eu tinha que devolver o que eu ganhei, né? Eu digo, rapaz, devolver como? Se a pessoa gasta tudo, né? Não tem É, como, é. ninguém fica com dinheiro, né? Aí eu deixei Lagoa da Canoa. Ah, é por isso que tu deixou aqui, né? Eu não É, sabia não, desse fato. não, Vai foi voltar por agora, isso. vai voltar agora como professor. Porque eu nunca mais eu tinha visto tu mesmo dirigindo por aqui, né? Aí eu não sabia não desse fato.
Mas é desse jeito. Há o cruzamento e a tendência no futuro próximo é haver esses cruzamentos com mais frequência. Exatamente por essa questão de ter um enxugamento, de verificar essas situações erradas que a lei não permite, né? E tem situações que elas beiram o absurdo, de professores que têm mais de 100 horas de sala de aula. Aí como é que você trabalha? Né? Aonde você trabalha? Você tem 100 horas, né? Isso aí está tirando a vaga de outras pessoas, né? De outros profissionais. E não está prestando um serviço de qualidade, né? Um serviço público de qualidade. Na ponta, o aluno vai ser prejudicado se tiver assumindo alguma sala de aula, é, ou, como acontece muito, geralmente as pessoas pagam é, um professor que tem, vamos lá, 25 horas, 30 horas, é um salário relativamente bom, né? Não tem como cumprir mesmo, não. Não tem, não. 100 horas é impossível cumprir. Mas o que é que acontece? O professor efetivo paga um conhecido para assumir a sala de aula, um salário mínimo. Mas ele ganha muito mais que o salário mínimo, né? E está na irregularidade, né? Está cometendo uma irregularidade. Às vezes acontece esses casos, né? Mas não vem ao caso para o nosso estudo aqui. Só que a gente tem que entender que para ter a acumulação diante da lei, é esses casos: dois de professor, um de professor mais um técnico ou científico. Né? A questão do técnico é uma formação técnica em nível médio, e o científico é uma formação considerada técnica, mas em nível superior. E dos profissionais da saúde em si, ele pode, se profissões regulamentadas. Quais são as profissões regulamentadas até o momento? É, o, o enfermeiro, o técnico, o médico, o instrumentista, aquela pessoa que trabalha na cirurgia, passando os instrumentos, né, para o cirurgião. E tem outros, radiologista, tem outras profissões regulamentadas na saúde, que ele também pode ter acumulação, né? E a carga horária da saúde é diferente do da educação. O do odontologia também, né? Os dentistas também são regulamentados, é. Aí ainda sobre a acumulação aí. Assinala a alternativa que não engloba uma das exceções previstas no texto constitucional. É o onde que a exceção que não é contemplado, né? Então a gente quer aquela que a pessoa não tem direito a acumular. Acabei de falar sobre isso. Me digam aí, leiam a questão com calma, enquanto eu encho aqui a garrafinha, e me digam qual é a resposta. Já começaram a marcar. Muito bem. Estão espertos, né? Estão acompanhando. Né? Todo mundo está ligado. É isso mesmo, é esses conselhos, Corém, o CRM, o CRO. Agora tem de fisioterapia tem um conselho, mas não é regulamentado. Ainda não é regulamentado fisioterapia, ainda não é regulamentado terapeuta, terapeuta.
não sei se é assistente social dentro do Tem. organograma da saúde, se Ô, eles Nando, estão... em Oi. relação a esse é o número de registro, porque o fisioterapeuta e o assistente sociais, eles têm os números de Eles registro. têm, não, mas não é, não, é o Congresso reconhecer, através de uma lei, que eles fazem parte do quadro da saúde. O assistente social, eu sei que a assistente social, eles também trabalham em escala, né, em hospitais, né, tem todo Eu acho que sim, uma participação. Eu acho que o assistente social já seja considerado. porque no último concurso do Estado da Saúde, eles contrataram e foi. Pronto, essa amiga minha que teve um dos cargos assim, como é? Perdeu um dos cargos, Perdeu. né, pelo cruzamento de folha. Foi. Aí depois, logo depois, ela passou como assistente social e ingressou na UE. Então, acho que a É, saúde tem. tem. Agora, eu sei que vão inserir novos, o assistente social e o psicopedagogo na educação também, Na que não. educação, né, eu acho que já foi votada essa lei aqui na Canoa, introduzindo o psicopedagogo no quadro da educação, nutricionista também, nutrição também. É interessante, né? Nutricionista que faz parte da essência da merenda escolar, né? O profissional, não fazia parte da educação. E o psicólogo também, né, E o na saúde. psicólogo também, psicólogo também. Daqui uns dias vai precisar de psiquiatra, mas não para os alunos, para nós. Não é verdade? Então, aqui, nossa resposta aqui é a questão aqui. Um técnico com outro científico. Não, não pode. É o técnico com o professor, né? O científico com o professor, né? E a diferenciação desse técnico e científico é essa. O técnico é um cargo de nível médio, por exemplo, o técnico de enfermagem. O científico é um cargo de nível superior, um tecnólogo em alguma coisa, né? Tecnólogo em recursos humanos é considerado um cargo científico. É um curso científico, né? Aí o profissional de recursos humanos que tem o curso de tecnólogo, ele pode, sendo professor, ele pode ter um concurso de professor, ele passar, ele pode acumular os dois. Vamos aqui. Após a investidura em cargo, fica o servidor parado por direitos e deveres no exercício de suas atribuições. Assinale a alternativa correta em relação ao tema, ou seja, direitos e deveres. Quais são os direitos, quais são os deveres que o servidor tem? Eu diminui um pouco essa letra aqui, fica melhor. Na letra A diz: não será afastada a responsabilidade administrativa do servidor caso de absolvição que negue a existência do fato. Nesse caso, a gente viu que quando há uma investigação criminal e que aponta que não houve o fato, ou que não houve a participação do fato daquele servidor, ele não pode ser responsabilizado administrativamente nem civilmente, né? Se ficou provado que ele não participou, como é que ele vai ser punido? Administrativo ou civil, né? Esse não deixa a questão errada, e nós estamos procurando a certa, né? Na letra B diz: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Por isso que eu não gosto de resposta certa logo no início, né? Deixa essa letra B em stand-by. Vamos ler as outras. A letra C diz: a responsabilidade civil de ato omissivo e culposo, que resulta em prejuízo. E o ato comissivo? Só a omissão responsabiliza? Não, o omissivo e comissivo também. Doloso e culposo, não somente culposo. A letra D. As sanções civis, penais e administrativas não poderão acumular-se. As sanções civis, penal e administrativa, os processos seguem em paralelo.
e podem ser penalizados nas 3 esferas. Você pode ser penalizado administrativamente, você pode ser penalizado no penal, e você pode ser penalizado no civil. Administrativo, você pode perder, ser demitido, você pode levar uma suspensão, você pode sofrer uma advertência. São essas 3 as penalidades no processo administrativo. Advertência menor gravidade, a suspensão, médio, gravidade mediana, e a demissão, gravidade máxima, né? Civil, você devolver reparar o dano ou devolver o prejuízo que o erário teve ou que terceiro teve, né? Você pode reparar o dano que você causou. Se for financeiramente, aos cofres públicos, você devolveu o dinheiro que a administração pública perdeu, ou, se for a terceiros, prejuízo a terceiros, você ressarcir esse prejuízo a terceiros, o civil. E o penal depende de acordo com o Código Penal, né, o Código de Processo Penal, o Código Penal, aquele fato que você cometeu, aquele fato típico, né, na linguagem penal, o pessoal do direito aí vai me ajudar aí nesse sentido. Eu tive o que eu estudei de legislação penal foi nos concursos que eu fiz. No curso de administração a gente não vê processo penal, não vê o Código Penal, não. Mas no que eu estudei para concurso, dos concursos que eu já fiz, eu lembro que todo fato típico é aquele fato que tem uma legislação que condene, né, no Código Penal, que determina aquele fato e determina aquela conduta como proibida e também define uma pena, né, que ela pode chegar, né. Então, nas 3 esferas você pode ser punido, e dependendo, paralelo ao outro, o processo não para. O administrativo não para porque você está no processo penal, o penal não para porque você está no civil. Os 3 correm, chegando ao veredito, os 3 podem punir, e pode acumular a pena, sim, a punição em si, nas esferas, cada um na sua esfera. E na letra E diz, o servidor deverá cumprir as ordens do superior, mesmo que ilegais. Ordem ilegal não se cumpre. Ordem ilegal não se cumpre. Não se cumpre. Não se cumpre. Aí a nossa resposta é a nossa letra B aqui, né? O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. É fato. O servidor ele pode ser responsabilizado, tanto civil, como criminal, como administrativo, né? Não tem como você não fazer a sua função correta e você não ser responsabilizado. Nando, volta um pouquinho aí essa alternativa A. Eu acho, eu estava na dúvida dos dois, porque esse não será afastado da responsabilidade, quer dizer que não vai deixar de existir a responsabilidade. Mas só que quando a absolvição criminal negando a existência do fato, você vai ser punido por um fato que não existiu, entendeu? Sim. O porquê esse não deixa errado. Aí a situação, absolvição que nega a existência do fato ou a entendi. sua autoria, Entendi no entendeu? final, por causa do final. Compreendeu Entendi. o porquê o não deixa negativo a Uhum. situação? Porque se você está sendo processado, vamos colocar, você está sendo processado no concurso de professor lá em Arapiraca, né? No seu concurso em No caso Arapiraca. aqui tem absolvição, né? Eu estava entendendo essa parte de absolvição, não. Eu estava... Exatamente. Mas olha lá, você está sendo condenado, você está sendo processado injustamente. Aí, no processo criminal, prova que você não participou do fato que está sendo investigado e que você não foi o autor desse fato. Aí, a administrativa você vai continuar sofrendo
Não, né? Você é livre, você é isento da responsabilidade administrativa e civil, né? Porque foi provado que você não participou, que o fato não aconteceu como foi relatado, entendeu? Aí por isso que quando falar em absorção criminal, que negue a existência, aí está bem claro, negue a existência do fato. Ou a autoria, aí a responsabilidade é aliviada, né? Porque você não vai ser punido por uma coisa que você não praticou. Ficou claro, gente? Essa dúvida do Marcelo pode ter sido de outras pessoas também. Tá tranquilo? Vamos chegar até a questão 50. Vamos tentar responder mais 3 questões. Para a gente concluir aqui a noite, né? Sobre a responsabilidade do servidor, é incorreto afirmar, ele quer a informação incorreta, né? É incorreta. E aí é bom a gente destacar a incorreta quando a questão pede a incorreta, porque justamente a gente tem o hábito, nosso cérebro, de buscar a informação correta. Aí quando fala incorreta, a gente acaba, às vezes, na pressa, no nervosismo da prova, acaba confundindo. Então, quando aparecer a palavrinha incorreta, você grifa, você destaca. Quando aparecer a palavrinha correta, você também grifa, você também destaca. Porque aí você vai ali mostrando ao seu cérebro que aquela informação é importante. E aí ajuda na hora de focar na questão, na resolução, para não perdermos a questão, só porque a gente não teve atenção sobre isso. Vamos lá. As sanções civis, penais e administrativas a ele aplicadas são independentes entre si. Portanto, não poderão se cumular. Eu não gosto da letra A como resposta. Me dá um desgosto um negócio desse. Se elas são aplicadas independentes, como elas não se acumulam? Né? Só interpretação. A resposta incorreta é a letra A. A resposta incorreta é a letra A. Por isso que eu não gosto da letra A como resposta certa. Aí, agora, tenho que controlar isso, né? Senão já pensou na hora da prova, eu não quero essa resposta, não. Tem que ser a D ou a E. Pode, né? Mas a questão já nos dá a resposta já de cara em si. E vamos analisar as outras para a gente ver o erro das outras, né? No caso, o acerto, né? O acerto, né? O acerto. Porque a primeira, elas são independentes. Os processos correm independentes. E você pode ser punido nas 3. Você pode ser punido nas 3. Se você tiver culpa e se o processo chegar a essa conclusão no final, os 3 processos, você pode ser punido nas 3 situações. Aí esse não poderão se acumular, deixa a questão errada, né? Essa é a nossa alternativa. Vamos analisar as outras, se as outras estão certas, né? Ele responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva, tratando-se de dano causado a terceiros. Né? Se o dano é terceiro, vai responder. Você vai ter que arcar com todos os terceiros que... Terceira pessoa fora da administração pública em si. Além da despesa que você vai ter que sanar se você causar dano à administração pública, se você causar dano a terceiros, eu citei até um exemplo do motorista, do motorista do município que esteja alcoolizado dirigindo ou que dê um cavalo de pau, né, dirigindo e ocasione danos, acabe batendo em um outro veículo, ele vai ter que reparar aquele dano. O conserto do veículo do que ele estava dirigindo, do município, e o conserto do carro do terceiro, da pessoa. Vai reparar. E vai sofrer o processo administrativo
e pode ser demitido, né? Porque direção perigosa é crime, né? Além do processo penal que vai responder, né? E dirigir alcoolizado também é crime, né? Nas duas situações, há a possibilidade até de perca de trabalho, né? Perca do concurso. Aí na letra C, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. A gente falou. É, até acho que foi até a Maiara ficou surpresa, né? Mas se houver o falecimento do servidor e ele deixou herança, os herdeiros vão arcar com a reparação do dano, até o limite da herança. Não vai entrar no recurso do herdeiro, né? O herdeiro, é, ele já tenha propriedades, ele já tenha uma renda, um recurso, né? Ele não vai mexer no dinheiro dele, do herdeiro. Mas no que ele recebeu de herança, vai sim, a administração vai lá dar uma bocanhada, uma mordida, e vai ser reparado o dano com a herança. Acho que não vai dar nem tempo da gente ir até a 50, a gente vai ficar na 48 mesmo, já está dando 10 horas, né? Aí na letra D diz, a responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. É um resumo da questão civil. Deu prejuízo ao erário ou ao terceiro, ao erário é o quê? A administração. Deu prejuízo à administração, vai ser por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo. Ou você teve a intenção ou não, mas você vai responder. O ato a terceiros também se responde. Prejuízo qualquer que for, você vai ser responsabilizado. E a responsabilidade administrativa será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, né? A gente viu que todas as 4 alternativas a gente já falou hoje, né, dessas situações e chegamos ao final da nossa aula. Alguma dúvida sobre essa questão? Não. Quando saiu o edital, assim que saiu o edital, e hoje a gente teve a informação de que tá só uma travazinha nas outras prefeituras que estão faltando uns detalhezinhos, mas o nosso processo já está pronto, o processo todinho já está pronto, para assim que as outras prefeituras definirem, vão lançar o edital na mesma época, vão ser lançados todos os editais. Mas assim que sair o edital, eu já vou começar a trabalhar na elaboração do projeto, para a gente ter aulão. Eu quero ver a carinha de vocês, se vocês realmente estão entendendo, se vocês realmente estão absorvendo o que a gente está transmitindo. Porque eu falo, e tudo menos matemática. Não fale isso com a minha querida matemática. Você me ofende, Maiara. Não fale isso. Bom, gente, tirando brincadeiras à parte, obrigado pela participação de vocês, mas que o aulão vai ter sim, viu, gente? Assim que sair o edital, a gente vai combinar aulões no sábado. No sábado a gente quer passar o sábado inteiro com aulão de português, matemática, história e regime jurídico e lei orgânica. Todas as disciplinas, para a gente ter esse momento com vocês, cara a cara, tete a tete, para também. E com certeza, quando sair o edital, a gente não vai ter 14 pessoas somente assistindo às aulas, né, Cladisvaldo? Um monte de gente desesperada. Oh, meu Deus, vai sair a prova Verdade. mesmo, vai sair a prova mesmo. Oh, meu Deus, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Cledivaldo, me dê o material, Cledivaldo. Não vai ser assim? E olha que nem tempo eu vou ter, né? Assim, de Ah, estar dando bom, atenção a esse povo com o teu trabalho, o né? meu, As horas para meu estudar. WhatsApp vai chover, enxurrada de gente querendo material, querendo material, querendo material. Aí eu vou dizer, ó, já coloquei no grupo.
vou ser mal. Será que eu sou mal? Sou nada. Vou ser o coração mole, vou acabar tendo trabalho de mandar de novo material para o povo. Mas é assim mesmo. Viu, gente?